vou falar de podcast. Isso. Vou falar de um podcast super famoso já, para quem acompanha, quem gosta de podcast, que chama Mamilos. E, né, são duas meninas, a Cris Bartz e a Juba Lauer. Isso. Elas discutem vários assuntos super relevantes do momento. E um dos últimos episódios dela foi o que é a Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço é um livro de um escritor sul-coreano. Olha aí a Coreia do Sul aí de novo. A Coreia do Sul aí, né, de novo nos rodeando, do Byung-Chul Han. Ou qualquer coisa parecida. Dele, ou qualquer coisa parecida. O molho de Uchuhan. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E esse livro, eu quero até começar a ler, porque eu fiquei muito, muito interessada. Eu já tinha ouvido falar desse livro, que é A Sociedade do Cansaço. Ele fala que até o século XX, a gente vivia na sociedade uma sociedade que seguia todos os como é que se fala? Era tudo certinho. O casamento, você crescia, você trabalha, você casa, a família ela é tradicional. Tipo a ordem natural das coisas, né? Com a coisa meio... A vida já tinha um roteiro. A vida já tinha um roteiro, e isso era muito engessado, né? Tudo muito engessado. Então, o relacionamento é só homem e mulher, família tem que ter filho, tudo isso que a gente viveu desde sempre com esses preceitos todos. De repente, no século XXI, a gente deu uma guinada, uma pirada. E ele fala que os novos são os novos, que a nova religião do século XXI são os coaches. São essas pessoas que vão para a internet com esses discursos motivacionais. Uhum. Em que você tem que se superar o tempo inteiro, em que você tem que fazer o seu melhor, em que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, em que você tem que se superar a cada dia, que a sua felicidade ela só vai ser plena se você trabalhar e se dedicar e vai. E aí ele fala... O que foi? Depois eu só um parênteses, que eu comecei a rir, porque eu lembrei, assim, daquele meme que eu recebo, vira e mexe, eles mandam, vocês já devem ter recebido várias vezes, que assim, não deixe uma frase motivacional estragar o seu dia de merda, né? Exatamente. Assim, isso cansa pra caramba mesmo. E a outra que eu lembrei é o negócio que eu fiquei tão cansado uma época de ficar vendo coach de toda hora que você liga nesses anúncios do YouTube, né? Como ganhar dinheiro, como fazer isso, como ser feliz, como ser não sei o que lá. Eu cheguei a criar lá no meu Stories uma hashtag para chamar de minha, né? Que era nem guru, nem coach de porra nenhuma. É isso. Então ele fala que o mercado de palestras, de livros motivacionais, está crescendo. Então, desde o início do século XXI. E ele fala que religiões tradicionais estão perdendo adeptos para essas novas, que ele fala, igrejas, né? Novas igrejas. Que tem essa história da positividade, do estímulo, da eficiência, do reconhecimento social pela superação, supere seus limites, faça... Então, ele fala que é isso, eu estava vendo aqui, ele mostra que a sociedade disciplinar e repressora no século XX, descrita lá pelo Foucault, que a gente aprende, né, em comunicação, está perdendo espaço para essa nova organização de vida, que ele chama de violência neural. O negócio é muito doido, que as pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, então tornando elas mesmas vigilantes e nós mesmos carrascos das nossas ações. Uhum. Entendeu? E numa época que a gente podia... em que a gente podia trabalhar menos e ganhar mais, sabe? E aí, o que acontece? As meninas, elas entrevistam uma psicóloga e um filósofo, e o filósofo ele falou uma coisa que eu até anotei aqui, muito interessante, que o Nietzsche fala, que a gente hoje vive na sociedade da barbárie porque nós não temos descanso. E a gente acha que o ócio ele é criminoso. Criminoso, exatamente. Ou
achando que você parar um tempo para cuidar de você, para ler um livro. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo há 2 horas atrás, né? Eu estava no intervalo aqui antes de vir gravar o Esquema Novo, né? Aí pintou 1 hora e meia, assim, que eu não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada para fazer. Aí, o que eu fiz? Eu liguei a televisão. Liguei a televisão e fiquei vendo futebol. Mas ao mesmo tempo que eu estava vendo futebol, eu estava pensando assim, será que eu não deveria estar adiantando alguma coisa, não? Não deveria, não. Senta e assiste futebol. Qual o problema? E eles falam uma coisa, a psicóloga, ela falou uma coisa muito interessante da história da resiliência. Porque até a palavra resiliência, até o significado da resiliência, né, que é a história de você resistir a algumas coisas, algumas intempéries da vida, que faz parte da vida, mas até isso tem sido tirado o foco. É porque eles falam, né, no podcast, que a resiliência ela tem a ver com a física, que é você ir pressionando um objeto e ele vai resistindo a essa pressão. Sim. E que essa resiliência usada por esses coaches, por essas palestras motivacionais, nós não somos objetos, sabe? A nossa resiliência, ela tem que estar em você passar pelas adversidades da vida de uma forma, do jeito que você tem que passar mesmo. Mas você achar que você é um super-homem, uma super-mulher para ficar resistindo o tempo inteiro a tudo, nós não somos objetos. E a gente está nos levando... Eles falam muito no podcast sobre empreendedores de si mesmo. Nós viramos empreendedores de si mesmo, da gente, e nós não temos sido os bons patrões. Putz, demais. E é engraçado, porque tem disso tudo, eu falei que várias vezes, né, dei várias dicas no Esquema Novo, e tenho falado sobre meditação, yoga, que é um caminho que eu procurei. E a questão da meditação, por exemplo, você tem aí vários podcasts, sites, mesma coisa, coaches e tal, nada, tá, gente, nada contra, tem pessoas que fazem isso muito bem, tem outras que nem tanto e tal, mas o que é eu vejo muito o Sadhguru, né, que é uma figura que já ficou emblemática no YouTube, tem vários canais dublados em várias línguas e tal, e várias coisas que as pessoas às vezes perdem a essência de cada questão dessa, que seja da meditação, da yoga, da autoajuda, assim, que cada um vai buscar. O Sadhguru, ele fala uma coisa que é assim, cara, não adianta você sair praticando yoga e o famoso se você não estiver lá, né? Quer dizer, por que você não está praticando para cumprir mais uma meta, não, amigão? Não, é exatamente. Você tem que achar, assim, entender o que é a yoga, sabe? Assim, e famoso, respirar. Porque senão, se nem respirar, você vai respirar direito fazendo yoga. E meditação, idem. Porque começam a vir vários... É tanta regra e tanta cobrança do tipo assim... Eu tive uma perda recente nesse ano, meu pai faleceu, quer dizer, tem um processo que vem aí que é o luto. Cara, cada pessoa lida com o luto de uma maneira, tem o seu tempo. Então, assim, eu não meditei esses dias todos aí, né? Agora inteirou mais ou menos 3 meses e tal da partida do meu pai. Eu perdi a vontade de fazer várias coisas, assim, que eu acho que é natural. E aí eu não fiquei me cobrando disso, assim, sabe? Aliás, teve algum momento por esse frenesi todo que eu até quase me peguei nessa armadilha. Não tô fazendo yoga. Eu falei, quer saber? Não tô mesmo, não. Famoso, sabe, ligar o foda-se mesmo. Tipo assim, o momento não é esse. Na hora que tiver, eu volto. Agora, essa coisa do coach que a Fernandinha falou e como falou, que é o do... Cara, é o que mais provoca cansaço, porque é isso que é mental. É o tempo todo, assim, não, tá vendo? Você tem que ser perfeito. Se você não é mais aquilo trabalhar, como se a gente reclamava tanto de bater ponto, né? O bater ponto da Revolução Industrial, do que não sei o que lá, de você ficar preso e trabalhar tantas horas certinho. A gente está piorando isso ao invés de melhorar. Ele fala que a gente está piorando. E elas falam uma coisa muito interessante, acho que foi a Cris que falou uma coisa muito interessante no podcast, que ela fala assim, a gente continua achando a grama do vizinho, ainda tem isso, a gente continua achando a grama do vizinho mais verde. Com a diferença que hoje, a grama do vizinho, ela pode estar esturricada, mas tem um filtro. Tem um filtro de Instagram para colocar ela mais verde, sabe?
E isso é uma coisa muito louca. E a gente vai se comparando com o outro o tempo inteiro e achando que o outro está fazendo melhor que a gente, que o outro está fazendo, e assim, e não tá, sabe? Tá todo mundo nesse mesmo barco, correndo atrás do rabo, do próprio rabo, igual cachorro, e não tá levando a lugar nenhum. Aliás, tá a uma sociedade cansada. Não, inclusive... De neuróticos. De neuróticos. Inclusive, eu estava tentando lembrar onde que eu tinha visto alguma coisa, onde que eu tinha visto isso que eu vou falar. Lembrei. Globoplay. Hã? Não, Globoplay tem e uma todos... série. tem tem a série Sociedade do Cansaço. Não, mas eu estava pensando de férias. Onde que eu estava vendo uma discussão sobre férias? Lembrei. No canal do Alexandre Matias, um amigo nosso, jornalista e tal. Trabalho Sujo. Ele tem um canal, o Matias faz quase que um vídeo por dia, né? E tem um que ele faz, que é ele e o Pablo Miyazawa, também outro jornalista, amigo nosso, foi da Rolling Stone e tal. E eles têm um papo lá, chama Autos Massa, e o último episódio, o episódio mais recente, eles estavam discutindo férias. Falando sobre férias. Por que você precisa tirar férias? Né? O quanto o seu corpo, a sua mente precisam tirar férias, né? E por que essa coisa do tipo assim, não, eu não tiro férias há muito tempo? Por que as pessoas falam com gosto disso? Né? Não, eu trabalho e eu não tiro férias. Não, meu amigo, você está errado se você não está fazendo isso. Não, você precisa e tem que tirar férias. Só para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando. E a gente ainda precisa falar sobre a série. Essa semana eu entrevistei uma psiquiatra lá na rádio, na 98, sobre síndrome de burnout, que é uma outra história que também vem disso tudo, né? Que advém do trabalho e tal e tudo. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou dessa história de que você acha que você está produzindo e que você não pode ter férias, ou não pode dormir direito, ou não pode assistir um futebol no meio da tarde. Não pode deixar ficar um dia sem postar nada. Só que as pessoas esquecem que isso, quanto mais cansado você fica, menos você produz. Você produz, claro, isso é óbvio. Quanto menos você dorme, quanto menos você está bem, quanto menos você produz. É isso. Então, no final das contas, gente, se puder, se deu vontade de assistir o futebol no meio da tarde, vai lá e assiste. Acabei o meu roteiro aqui de manhã cedinho para mandar para a rádio. Eu tenho um tempo antes de ir para a rádio, vou pegar meu livro, vou deitar ali com as minhas gatinhas e vou ler meu livro antes de almoçar, sabe, essas coisas que a gente se esquece de fazer. Dormidinha depois do almoço. Amarrando, é aí que entra a Vingança das Ruanas, que é aquela tipo telenovela mexicana que você fala, cara, não quero pensar. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Bom, Mamilos está aí em todas as plataformas de podcast e no Globoplay, né? Basta vocês acessarem e tal. Bom, tá a série, tá, gente? A série chama Sociedade do Cansaço. Isso, tá no Globoplay também. E tem na Globoplay. Isso.